Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao projeto Sem Medo de Ser. Aqui eu te ensino a vencer o medo e a ansiedade e te ajudo a assumir o controle da sua vida de maneira prática, com base no mundo real, no mundo em que vivemos. Se você sofre com essas emoções, com medo e com ansiedade, saiba que não estaríamos vivos se não fosse por elas. Aprenda a controlar essas emoções, faça elas trabalharem a seu favor. O medo e a ansiedade são as minhas melhores companhias quando eu estou em perigo ou sobre alguma situação de ameaça ou diante de algo que ainda poderá vir a acontecer. É sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Fica comigo até o final e entenda um pouco mais sobre como lidar com medo e com ansiedade. Como você usa o medo e a ansiedade no seu dia a dia? Como o medo e a ansiedade te ajudam nas tuas rotinas diárias? Já parou para pensar nisso? Em primeiro lugar, você precisa entender que é fundamental conhecer os seus medos e as tuas ansiedades. Saiba que essas emoções fazem parte de quem você é. Não são fenômenos externos à nossa existência. Sentir medo e ansiedade faz parte de quem somos e de como chegamos até aqui. Essas duas emoções te ajudam a se localizar no mundo, permitindo que você saiba para onde quer ir e como quer ir. Entenda como o medo funciona, como a ansiedade funciona e dessa forma você não ficará paralisado ao lado sombrio de uma vida cercada de incertezas, frustrações e fracassos. Saia da sua zona de conforto e aprenda mais sobre si mesmo. E reflita comigo. Se o medo e a ansiedade fazem parte de quem somos, como vamos eliminar eles da nossa vida? E eis a questão. Não vamos. Então, mantenha os teus medos e as tuas ansiedades bem nutridos e bem perto de você. Isso é muito importante, porque será tanto o medo quanto a ansiedade os teus grandes motivadores. Não tem como fugir de algo que sempre irá te acompanhar. É como um rio que não pode evitar o seu destino e ele vai, inevitavelmente, chegar ao mar. Mas tenha muito cuidado, porque essas duas emoções podem ser extremamente traiçoeiras. Você vai ter prejuízos incalculáveis, e eu não falo apenas de prejuízos financeiros. Por medo e por ansiedade, pessoas perdem o emprego, empresas vão à falência, relacionamentos amorosos entram em colapso, a saúde mental é destruída. Mas se você souber direcionar a força que tem essas emoções para alavancar a tua vida, tudo mudará. No meu caso, o medo e a ansiedade são meus parceiros inseparáveis. São essenciais para a minha vida. Aprendi a tê-los como aliados, pois eles me ajudam a detectar perigos reais e presentes, bem como me ajudam a antecipar situações desagradáveis e até ameaçadoras. Essas duas emoções são minhas principais fontes de discernimento. E do dicionário, a palavra discernimento é sinônimo de critério, de escolha, de reflexão. A palavra tem origem do latim. Discernimento significa no latim discernere, o que significa colocar em partes, dividir ou então separar. Discernir é conhecer e ver verdadeiramente de forma distinta os fenômenos da vida. É avaliar e fazer a distinção entre duas ou mais coisas. O discernimento nos permite analisar e escolher entre várias opções qual é a melhor saída para os nossos dilemas. Eu, por exemplo, tenho medo de altura. E quem me conhece pessoalmente acha isso muito estranho, pois eu amo viver nas alturas. E não encaro isso como sendo uma contradição. Desde criança eu gosto das montanhas. E mais recentemente eu me apaixonei por vulcões. Na verdade, não é só uma paixão, é uma relação de amor. Eu sempre gostei de flertar com o perigo e com o desconhecido, mas eu aprendi através de muita leitura, de muitos cursos, especializações e de vivência prática na relação direta com as ameaças, que o medo anda de mãos dadas com a coragem. Eles não são contraditórios. O medo vai te preparar diante do perigo e a coragem vai te tirar do lugar de onde você está. O medo vai te orientar sobre os caminhos que você precisa escolher. E a coragem vai te fortalecer para enfrentar os obstáculos que estão no teu caminho. O teu destino
está nas consequências das escolhas que você fizer. Por isso, preste muita atenção naquilo que você escolhe na sua vida. E nunca esqueça que existem inúmeras oportunidades, várias possibilidades, vários caminhos a seguir. Imagine-se, por exemplo, em uma praia contemplando a imensidão do azul do mar. É você o comandante da sua embarcação. O destino está na sua frente, mas a direção é você que vai escolher. Se é para um lado ou para outro, para frente ou para trás. O medo e a coragem são coisas totalmente diferentes, mas quando bem combinadas, dão origem a um fenômeno extraordinário que produz muita energia. Eu aprendi a usar essa energia para superar obstáculos e desafios. Antes de entrar em uma nova aventura, eu aciono a minha ansiedade com meses, semanas, dias de antecedência. Assim vou me preparando. Quando faltam apenas algumas horas para começar uma subida em uma nova montanha, a minha ansiedade fica em estado de alerta máximo. Ela me deixa numa condição tal que aumenta a minha concentração, que me permite analisar melhor os riscos com maior cautela e com maior precisão. Assim eu consigo planejar as minhas ações. Assim eu penso em saídas estratégicas para eventuais acidentes. Graças à ansiedade, eu me organizo com planilhas onde eu escrevo tudo o que eu vou precisar na minha nova empreitada. O meu checklist está sempre à mão. Eu tenho um para cada tipo de situação, seja para uma montanha, um vulcão, para o verão ou para o inverno. Eu tenho um checklist para longas jornadas ou para aventuras de apenas um dia. A ansiedade me prepara para viver novas emoções, me organiza para enfrentar os perigos e os riscos, especialmente aqueles que vêm do desconhecido. Me preocupo antecipadamente e dessa forma eu consigo controlar a situação e assim eu passo a ter a ansiedade como minha companheira para enfrentar todos os desafios que estão pela frente. Sentir o medo e a ansiedade é absolutamente normal e necessário. Juntas, essas duas emoções nos protegem dos perigos e nos afastam de situações e sentimentos ameaçadores. Obviamente que essas emoções podem passar dos limites. E tudo aquilo que seria benéfico acaba por te paralisar em todos os perfis da tua vida. E quanto ao medo, toda vez que eu me arrisco demasiadamente, toda vez que eu estou diante de um perigo real, é ele que me avisa que está na hora de recuar. O medo me diz quando eu não tenho mais forças para ficar pendurado em uma corda ou quando eu tenho que fazer uma travessia perigosa. É o medo que me dá força, uma força imensa para que eu possa enfrentar o desconhecido e suportar o peso da mochila e as dores no meu corpo, a fome, o cansaço, a fadiga, enfim, e seguir em frente até que eu possa encontrar o caminho de volta para minha casa. Principalmente quando eu estou perdido no meio do mato, distante do conforto e da segurança do lar. Eu sempre carreguei o medo muito próximo de mim em situações onde eu estou em risco. A cada aventura, seja ela na vida urbana ou no meio da natureza selvagem, eu levo comigo, com muito respeito, muito cuidado, todos os meus medos, para que eles possam me proteger. E assim eu vou construindo uma vida extraordinária, a vida que eu escolhi levar. Eu preciso ter necessariamente a presença do medo para me prevenir dos perigos e me manter distante das ameaças. E eu preciso necessariamente da sensação de ansiedade para poder antecipar eventuais problemas, riscos e danos. É assim que eu me planejo melhor. É assim que eu enfrento melhor os desafios que eu encontro pela frente. Se estamos hoje aqui, é porque os nossos ancestrais foram muito medrosos e muito ansiosos. O medo e a ansiedade primitiva garantiram a evolução da espécie humana, possibilitaram atacar e fugir sempre que foi necessário. Foram também essas duas emoções as responsáveis pela adaptação dos seres humanos nas mais diversas condições. Graças a essas emoções, desenvolvemos um vasto repertório de estratégias que ao longo de milhares de anos fomos agregando ao nosso desenvolvimento. Mas lidar com medo e com ansiedade para muitas pessoas é uma tarefa árdua, uma tarefa aparentemente impossível. Talvez você possa inclusive estar se pensando que eu sou louco quando eu falo que convivo voluntariamente com medo e com ansiedade. Mas acredite ou não, essas emoções são fundamentais. Você também precisa compreender que a sociedade nunca foi tão intolerante com emoções negativas.
Nunca tivemos tanto medo de sentir medo. Nunca sofremos com tanta ansiedade, preocupados em não nos tornarmos pessoas ansiosas. Queremos tudo para ontem e não sabemos esperar. São poucas as pessoas que conseguem parar para contemplar a natureza. Elas não percebem o quão belo é o mundo à nossa volta. Felizmente, temos medo e somos ansiosos. Saiba usar isso a seu favor. Quando uma pessoa querida está doente, gravemente doente, internada em coma em um hospital, passamos noites em claros com insônia. Ficamos extremamente ansiosos porque a qualquer momento podemos receber uma ligação da equipe de plantão falando da morte. A sociedade que construímos não aceita a dor, não aceita o sofrimento. Criamos a ideia de que não podemos sofrer, que não podemos ter medo, que temos que ser fortes o tempo todo. E mais, temos que ser felizes 24 horas por dia. Se for diferente disso, você terá que buscar ajuda. Vai ter que buscar um tratamento, de preferência uma solução que te dê um resultado instantâneo. Mas custe o que custar, você terá que ser forte e tem que ser feliz o tempo todo. Essa é a ideia que tentam nos vender todos os dias. Mas a grande sacada é você perder o medo de sentir medo. É não sofrer ansioso, preocupado em se tornar uma pessoa ansiosa. Na minha adolescência, eu lia Gibran Khalil Gibran. Ele nasceu no Líbano em 1883. Foi pintor, poeta, escritor e filósofo. Em uma de suas obras, ele escreveu sobre o medo. Ele falou sobre o medo do rio. A escrita dele foi: dizem que um rio, ao entrar no mar, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada que percorreu. Para os cumes, as montanhas, para o longo caminho sinuoso que trilhou através das florestas e povoados. E tudo que vê à sua frente é um oceano tão vasto que, ao entrar nele, nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível. Voltar é impossível na nossa existência. O rio precisa aceitar a sua natureza e entrar no oceano. Somente ao entrar no oceano, o medo irá se diluir. Porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas de se tornar oceano. Gibran, em sua arte literária, fala que na vida enfrentamos a todo momento obstáculos dos mais variados, que o medo nos segue a todo instante e que nem tudo está no nosso controle. O rio de Gibran poderia seguir o seu curso, apreciar as paisagens, sorrir quando atravessa os obstáculos, pois nem mesmo as enormes pedras e as enormes corredeiras que estavam no seu caminho foram capazes de detê-lo. Esse rio não pode evitar o encontro com o mar, mas ele pode escolher seguir feliz a sua jornada. Ele pode aproveitar a paisagem, pois no final, aquele pequeno rio se transformará num imenso oceano. Ele se conectará com todos os outros rios do planeta. E se você souber controlar o seu medo, a sua jornada será agradável. Se você compreender que a ansiedade é a sua aliada, saberá como se adaptar quando tiver que se misturar no grande oceano chamado vida. O oceano de Gibran é como a multidão que anda nas ruas. Se você se fechar com medo trancado em sua torre de pedra, na segurança imaginária do seu lar, não vai conseguir viver bem, muito menos vai ser livre. Para estudar, trabalhar, namorar, casar e ter filhos, você terá que se misturar. Vai ter que ir de encontro ao oceano de pessoas, a um mar de gente. Somos seres sociais e somos os únicos seres vivos que necessitamos do outro para viver. Não é à toa que sentimos tanta falta do abraço durante a pandemia. Você não pode se isolar das pessoas. E se assim o fizer, a força da natureza humana vai te cobrar uma fatura muito cara, impagável. Então aproveite a jornada sem medo. Se transforme num imenso oceano repleto de vida. Nascemos com medo. Ele não pode ser evitado. Ao longo da nossa vida, nos ensinaram que o medo é um vilão. Eu tenho um vídeo onde eu falo como o medo é construído ao longo da nossa história.
Eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você quiser saber sobre a construção do medo, assista ele depois. E se você chegou até aqui, eu te convido a se inscrever e me seguir nas redes sociais. Assim, juntos, eu e você, poderemos trilhar novos caminhos e aprender a vencer o medo e a ansiedade. Você também pode enviar esse vídeo para outras pessoas medrosas e ansiosas que precisam assumir o controle das suas vidas. Faça o medo e a ansiedade trabalhar a seu favor. Crie um projeto de ser sem medo. Obrigado por ficar até aqui. Fique bem e conte comigo.